ofertas, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te damos graças pelos teus filhos que ministraram nessa noite as ofertas, os dízimos. Que o Senhor venha, meu Pai, sempre abastecer o celeiro dos teus filhos com provisão, com teu Espírito, que nunca venha voltar as tuas mãos sobre eles. Abençoe essas sementes que estão aqui depositadas. Também eu quero te apresentar o teu filho que nessa noite vai ministrar mais uma vez uma porção da tua palavra, dessa infinita palavra, ó Deus, para as nossas vidas. Sê com ele pelo teu Espírito, conduza pelos caminhos que o Senhor quer nessa noite. Prepara o nosso raciocínio, o nosso intelecto, abre o nosso coração, a nossa alma possa ser, meu Pai, nessa noite tocada pelo teu Espírito. O nosso Espírito venha crescer e fortalecer mais e mais, porque queremos viver a verdadeira essência do avivamento do Senhor. Sê com ele, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diz: vamos ouvir a palavra do Senhor. Graças a Deus. Paz do Senhor para todos vocês, para todos nós. Amém, meus irmãos? Amém. Graças a Deus. É um motivo de muita alegria, mais uma vez, essa segunda noite última, ministrar a poderosa palavra de Deus. Quem foi abençoado ontem, diga glória a Deus. Glória a Deus. Que maravilha. Com certeza Deus tem algo especial para a nossa vida também nesta noite. Quem crê? Amém? Amém. Você crê que você veio na casa de Deus, aonde tem manjar, aonde tem um maná novo para você? Amém? Amém. Então vamos fazer menção da palavra de Deus nesta noite, já abrindo lá no Novo Testamento. Quando nós vamos abrir lá no livro do Evangelho de Lucas, aleluia, eu quero já agradecer a Deus por mais esta rica e maravilhosa oportunidade. Vir a esta casa, para mim é um grande prazer. Pastor Labriola, eu quero agradecer ao Senhor pela sua vida, pela confiabilidade neste lugar, amém? A sua digníssima esposa, sua filha e a todos os obreiros e irmãos dessa igreja, obrigado, que Deus vos abençoe em 2018, e quem recebe a bênção de Deus, que é membro dessa igreja, diga amém. Amém. Que bênção, para vocês também que estão aqui visitando, que Deus abençoe a vida também de cada um de vocês. Lucas, capítulo de número 15, a partir do versículo 1. Louvado seja Deus. Eu sinto que Deus está provando este congresso, que Deus está fazendo coisas maravilhosas. Te prepara, porque Deus ainda continua sendo Deus de milagres. Deus ainda continua sendo Deus de coisas novas. Deus nunca faz a mesma coisa. Deus sempre é Deus de coisas novas. Aleluia. Cada culto, cada estudo, cada oração, cada momento de consagração, cada momento que nós nos dobramos diante dele, ele sempre tem coisas novas para revelar para nós. Você crê que Deus tem coisa nova para falar por intermédio da palavra para nós nessa noite? Lucas 15, versículo 1, está dizendo assim a palavra do Senhor: chegavam-se a ele todos os cobradores de impostos e pecadores para o ouvir, mas os fariseus e os escribas murmuravam: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe propôs esta parábola: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixará no deserto as 99 e não vai após a perdida até achá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria, e vai para casa. Então convoca os amigos e vizinhos e lhes diz: alegrai-vos comigo, achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que do mesmo jeito haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achá-la, e quando a encontra,
convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, achei a dracma perdida. Assim vos digo. Olha aqui que Jesus está dizendo para nós. Olha o que Jesus disse para aqueles que o ouviam, para os discípulos que o ladeavam. Ele disse assim: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aleluia. Pai querido, maravilhoso, Senhor, digno de honra e de glória, eu te louvo, porque nós estamos aqui ao lado do tanque de Siloé. Nós estamos aqui e o Senhor está movendo as águas, o Senhor está movendo este lugar, o Senhor está movendo as nossas vidas, porque nós somos templo do Espírito Santo. E aonde alguém é a habitação do Espírito Santo, o Espírito está movendo, o Espírito está movendo, o Espírito está habitando, o Espírito está trabalhando. Pai, eu quero te pedir, trabalha primeiro na minha vida, e eu quero te pedir, trabalha na vida daqueles que estão aí assentados nas cadeiras, que são os meus irmãos na fé. Ser conosco nesta noite. Fala conosco mais uma vez, Espírito Santo. Obrigado pela palavra de ontem. Fomos saciados, fomos transbordados, mas o Senhor tem algo novo e fresco para nós hoje. Fala conosco, ministra a tua palavra. Pai, eu te louvo por esta oportunidade. Eu sei que ela é ímpar. O Senhor pode voltar nesta noite. Prepara a noiva que está aqui para o encontro do noivo Jesus nos ares. Mas se Ele não voltar nesta noite, que saiamos daqui plenos da tua palavra, porque ela é tudo para nós. Se conosco nós oramos em nome de Jesus. E aqueles que podem dizer um amém bem forte, assentando, digam um amém bem forte, por favor. Amém? Por favor, tome o teu assento em nome de Jesus. Aleluia. Eu só gostaria rapidamente de referir que eu fiquei muito alegre com aquela criancinha que estava sentada ali, que é filho dos nossos irmãos. Eu me lembrava do meu filho, fica de pé, Christian, que tinha um cabelinho do mesmo jeito, que ele cresceu, agora está teenage, jovem, 15 anos, né? Aleluia. Meu filho era do mesmo jeito do filho de vocês, Glória né? a Deus. Ele pegava o microfone, eu tenho a foto, pegava o microfone de terninho e falava: receba, receba, receba. Glória. Essa bênção, quando nós criamos os nossos filhos e irmãos segundo os preceitos do Senhor, com certeza eles jamais abandonarão a fé, eles servirão ao Senhor. Vai ser uma escolha deles quando crescerem, tornarem-se independentes na idade, mas nós fizemos a nossa parte. Aleluia. Ensina o menino no caminho que deve andar, para que quando crescer não desvie do caminho do Senhor. Quantos podem dizer amém? E glória ao nome de Jesus. Se é permissão dos irmãos, depois eu quero tirar uma foto com ele. Como é que ele chama? Mateus. Mateus, amém? E do lado do Cristo também, agora posso dar lá no Facebook, no nome do Senhor Jesus. Eu muito me alegro pela palavra do Senhor, essa palavra tão maravilhosa, essa palavra tão linda, que o nosso Jesus, em várias das maneiras e em várias das oportunidades, usava de pelo menos duas maneiras para expor a palavra de Deus, para expor sobre o reino de Deus. Uma das vezes que Jesus usava das duas, a primeira é quando Jesus claramente ele expunha sobre o reino de Deus. Ele falava sobre o propósito de Deus. E a segunda maneira pelo qual Jesus falava, e somente alguns que eram os seus discípulos, os seus alunos, aqueles que estavam aprendendo com eles, entendiam porque Jesus falava, e depois ficavam, a maioria, podemos dizer 90%, sem entender. Ele chegava para os seus, aqueles que nós chamamos de discípulos, que tornaram os apóstolos. Jesus então explicava para eles. Esta segunda maneira se chama parábolas. As parábolas, elas eram histórias do cotidiano do povo, que o Senhor então usava sobre árvores, sobre a maneira pelo qual da criação que Deus fazia, ou sobre a maneira cotidiana que as pessoas viviam. E Jesus então explicava uma verdade do reino de Deus. É claro que hoje nós temos pessoas, comentaristas, pessoas que foram a fundo e tiram para nós as verdades das parábolas. Hoje em dia, por causa desta vasta cultura cristã que nós temos, dos comentários e de pessoas que podem chegar até o original, nos é fácil entender.
Mas se o Espírito Santo escuta aqui bem essa verdade, irmãos, se o Espírito Santo, da maneira tão clara que nós percebemos aqui, ele não nos revelar algo que já está transliterado do hebraico, do aramaico e do grego, que são os originais da Bíblia Sagrada, do Antigo e do Novo Testamento, se ele não nos revelar, nós poderemos ler uma passagem bem clara, bem objetiva, bem simples, e não entender também a palavra de Deus. Por isso, nesta noite, fique com o seu coração bem aberto, com a sua mente bem aberta, e entenda que o Espírito Santo está aqui neste congresso para nos ensinar, nos revelar a palavra bendita e maravilhosa do Senhor. Mais uma vez, Jesus estava junto com os seus, e perto dele também se aproximaram os cobradores de impostos. Os fariseus estavam ali e os escribas estavam ali. É claro que desta grande gama de pessoas, somente a palavra de Deus nos fala que os fariseus e escribas começaram a murmurar dizendo: olha, ele está ensinando algo sobre o reino de Deus, sobre a Torá, sobre a palavra de Deus para pecadores. E Jesus vendo essa audácia, Jesus vendo esta maneira tão ousada deles atacarem ele usou a maneira pelo qual eles não iriam entender. Qual era a maneira? Por intermédio das parábolas. Pegou uma história e Jesus contou a primeira parábola. A primeira parábola é a parábola chamada a parábola da ovelha perdida. Ele diz que um determinado homem chamado pastor, ele tinha 100 ovelhas. E quando ele estava pastoreando, e no final do dia foi contar as 100 ovelhas que ele possuía, que aconteceu? Uma se desviou, ele deixou as 99 e foi em busca daquela única ovelha que havia se perdido. A pergunta pode vir ao seu coração, à sua mente principalmente, que é a parte racional que você tem, e pode perguntar para si e para aquilo que eu estou expondo nesta noite: o porquê que Jesus ele desvaloriza 99 deixando elas e vai em busca da uma? Não, Jesus não está desvalorizando as 99. As 99 estão em grupo, elas não estão perdidas. Elas estavam livres, soltas no pasto durante o dia todo. E quando o pastor as buscou, ele encontrou todas elas e elas estavam sendo conduzidas pelo pastor. Aliás, é bom lembrar para vocês, eu tenho até um sermão que eu preguei muitos e muitos anos atrás, quando eu preguei falando da ovelha e falando do pastor. E quando você percebe da ovelha algo muito interessante, você vai perceber que a ovelha, escuta isso, você é a ovelha de Jesus. Quem é a ovelha de Jesus aqui que é bom pastor? Se você se coloca na qualidade de ovelha, na tipologia de ovelha, você vai perceber que eu e você somos totalmente dependentes do Senhor. Por que, pastor, que nós somos dependentes do Senhor como nosso pastor? Porque uma das coisas que a ovelha tem como defeito na sua saúde é a sua visão míope. Ela não consegue enxergar muito longe, ela vê tudo fosco, ela vê tudo embaraçado. E por isso, escuta bem, que o pastor tem um papel muito importante na vida das suas ovelhas. Elas têm a liberdade de comer, de ir até as águas límpidas do rio ou do açude, mas quando o pastor começa a chamá-las, elas começam a identificar a voz do pastor. Quando o pastor chega perto delas, eu tenho plena certeza que elas identificam, mesmo sendo míopes, a figura do pastor. E quando ele conduz as ovelhas, elas vêm todas seguindo o pastor. Elas são muito inteligentes. É claro que elas são animais irracionais, mas o instinto e a dependência da ovelha faz com que ela siga o pastor e chega até o abrigo chamado aprisco. A palavra do Senhor fala aqui que ele sabia que as 99 estavam seguras, e aquela uma havia, por ela própria, tomado a direção e se extraviado. É claro que nós percebemos que da mesma maneira que 99 tem o seu valor para o pastor, aquela que se perdeu também. Nós temos, amados irmãos, que entender que se os irmãos que são ovelhas começarem a faltar no culto, não abandone ele, não abandone ela, vá buscar ele, vai buscar ela, porque esta ovelha que se perdeu pelo seu próprio querer, o Senhor quer que você, aleluia, seja a mão auxiliadora para essa ovelha, porque quando você vai e busca esta ovelha, que seja homem ou mulher, a fé
ovelha, e com certeza você e eu, pelo fato de buscar esta ovelha perdida, receberemos o nosso galardão. Quem quer ser abençoado pelo Senhor, levanta a sua mão e agradeça, porque Deus vai te usar nesses últimos dias para buscar a ovelha perdida. Aleluia. Aí diz a palavra do Senhor que Jesus então falou que ele, quando achou a ovelha e trouxe nos seus ombros, ele chamou os amigos e ele então disse: alegremos-nos, alegrem-se comigo, alegrai-vos comigo, eu achei a ovelha perdida. Jesus disse então, tentando explicar para aqueles que iriam entender, para aqueles que não iriam, que eram os fariseus, que eram os saduceus escribas, que murmuravam, nunca iria entender. Jesus disse que agora, deste mesmo jeito, haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, porque mais do que 99 que já estão justas, que já estão sendo guiadas para o aprisco. E Jesus então continua contando a parábola, que é a segunda parte, que é uma outra parábola. Ele disse que uma determinada mulher, ele põe uma pergunta, ele disse assim: qual é a mulher que quando ela tem as suas moedas de dracma, e então dentro da sua própria casa, ela então perde uma das suas moedas, e quando ela perde uma das suas moedas, ela esquece das moedas? Não, ela começa a vasculhar, ela começa a procurar esta moeda que se perdeu. Se nós olharmos para os valores daquela época, trazendo para os mesmos dias de Jesus e nós entendendo o que significa uma dracma, nós vamos comparar. E segundo a Bíblia diz que uma dracma tem o mesmo valor de um denário. Um denário tem o valor de um dia suado de trabalho daquele que trabalhou. Esta mulher, segundo o texto, nos fala que ela tinha 10 moedas de dracma na sua mão, ou nas suas mãos. Estas 10 moedas, você pode então pensar, são 10 dias, sim, mas para o contexto das pessoas daquela época, você vai perceber que 10 dracmas, e aquela mulher estava na condição que era a maioria das pessoas, na qualidade de uma pessoa pobre. E uma pessoa pobre, primeiro, ela tinha uma casa muito simples. E a maioria das pessoas daquela região, da Judéia, da Palestina, da região de Israel, da Galileia, daquelas regiões bíblicas que nós estudamos e a Bíblia nos mostra, a maioria delas, escuta bem, tinha uma porta de entrada e nenhuma janela, porque não tinha condição de colocar janelas na sua casa. Por isso que a Bíblia aqui nos mostra que aquela mulher foi preciso acender a sua lamparina para poder procurar por aquilo valioso que ela perdeu. Segunda coisa, aquela mulher, ela era uma pessoa, e nos mostra o texto, que não tinha quase condição nenhuma. E aquelas 10 dracmas tinham um valor tão grande para ela, porque ela estava na qualidade de alguém que, por ter 10 dracmas, ela passou a sua vida até aquele exato momento. Poderia ser 30, 40, 50 anos, 60, 70, ou o final da sua vida, ajuntando reservas. E aquelas 10 dracmas eram tão preciosas, porque era a reserva da vida toda, até aquele exato momento que aquela mulher havia ajuntado. Se eu olhar para essas duas partes, ou para essas duas parábolas, eu vou perceber algo importantíssimo. A primeira, eu vou perceber uma observação, observações importantes. Primeiro, na parábola da ovelha perdida, a ovelha se perdeu por causa da sua própria displicência, por causa da sua própria culpa. Já na parábola da mulher, da dracma perdida, a dracma foi perdida não por causa, sabe de quê? Da displicência, mas por causa da própria culpa da mulher. Ela perdeu, foi porque ela se descuidou e caiu a dracma, a moeda, e então ela perdeu. Então eu percebo, segundo o texto, que desta maneira, que desta forma, a parábola da ovelha perdida está voltada, sabe para quê? Para a atenção da condição da ovelha. Se perdeu e precisava ser trazida de novo. Já no caso da dracma,
a atenção é para a tristeza da mulher. Ela se colocou numa condição de tristeza, ela ficou desesperada, e é isso que acontece conosco quando nós perdemos algo precioso da nossa vida, quando nós perdemos algo que para nós tem muito valor. Nesta noite, debaixo do tema encontrando o bem mais precioso, Deus vai nos mostrar e vai nos dar um caminho para que tudo aquilo que nós perdemos nós possamos encontrar, porque algo que Deus coloca na nossa mão não é de qualquer valor. Algo que Deus coloca na nossa mão, na nossa vida, é algo precioso e deve ser valorizado, não perdido. Se foi perdido, Jesus vai fazer você achar, não só nesta noite, mas bem em breve, para que você glorifique ao nome dele, para o louvor da sua glória, encontrando o bem mais precioso. Qual era o bem mais precioso da mulher? A dracma perdida. E o que pode ser a dracma perdida? Olhando para o lado tipológico comparativo, a dracma perdida pode ser a perda da salvação, a perda da certeza que eu sou salvo em Cristo Jesus. Segunda coisa, pode ser a perda da alegria que o Espírito Santo coloca dentro do meu coração, que o Espírito Santo coloca na minha vida, quando ele passa a habitar dentro de mim. A dracma perdida, sabe qual pode ser? A perda dos dons espirituais que já foram da sua vida, da vida de muitos, e não é mais exercido, é colocado como algo que não tem mais valor, que não tem mais crédito. Mas parando numa parada aqui, eu sinto uma presença gloriosa de Deus, o Espírito Santo que está movendo aqui nesta noite, moveu ontem e vai continuar movendo na nossa vida, porque você vai mastigar esta palavra e vai para casa comendo ela. Jesus vai fazer você resgatar novamente os dons espirituais, porque é isso que vai fazer você forte, vencer o pecado, vencer o mundo, e está se preparando a cada dia para encontrar com o noivo. Quem quer encontrar com o noivo? Quer Jesus aqui? Levanta a sua mão. Quem quer encontrar com o noivo tem que resgatar novamente o bem maior que Deus deu para você. Talvez a dracma perdida é a comunhão com Deus, é a comunhão com os irmãos. A dracma perdida é a família que você perdeu a comunhão, é aquele irmão, aquele pai, aquela mãe, aquele tio que você abandonou há muito tempo, que o diabo roubou os laços de amor e de comunhão. A dracma perdida pode ser o trabalho que você perdeu, pode ser o sentido absoluto de viver e de ser feliz. Talvez pode ser uma amizade que você tinha sólida e o diabo entrou e roubou essa dracma de você, que é aquela verdadeira amizade. Enfim, a dracma perdida pode ser inúmeras coisas na nossa vida que tem valor. Escute isso. E nós perdemos durante a caminhada que nós estamos caminhando nessa noite. Escuta bem, olhe para mim. Nessa noite, Jesus vai fazer você encontrar o bem maior precioso para a sua vida. Jesus vai fazer você novamente resgatar este bem precioso que vai fazer bem para você, que vai trazer alegria ao seu coração. Primeiro, eu vou encontrar o bem precioso através, sabe de quê? Através da iluminação. Vem para o texto comigo. Ali está dizendo assim: a qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia para que a casa possa ser iluminada. Tem que ter candeia, tem que ter luz, tem que ter uma maneira de refletir os lugares escondidos, escuros da casa. Imagina se a dracma cai debaixo da cama da mulher. Como que ela vai encontrar na escuridão se não tem luz na casa? Ela tem que pegar aquilo que era cabível a ela, que todo ser humano que morava em uma casa tinha. Qual era? A lamparina, a lâmpada. Hoje, no escuridão de uma rua aqui na América ou lá no Brasil, onde você estiver, que não tem um poste de iluminação, pelo menos, se você não tem, passe a ter e coloque no seu carro. Eu não tenho, mas Deus está me alertando para isso. Compre uma lanterna, ponha no porta-luva do carro, porque se você chegar num lugar escuro, numa highway, num lugar onde não tem iluminação, como que você vai tomar as precauções para que alguém veja que você
sinalizado pelo triângulo, veja que você está ali na escuridão, a lanterna vai te mostrar a direção. Alguma coisa que vai te guiar ou que está perdido, que pode ser um cabo que saiu da vela, alguma coisa que você pode, ao primeiro ver, tomar a precaução e sair daquele lugar. Mas para achar o bem perdido que era a dracma, a mulher precisava de ter a iluminação necessária. E quando eu olho para a palavra de Deus, o que vai iluminar a minha vida, para eu achar o bem maior que eu perdi, que você perdeu, é somente por intermédio da palavra de Deus. E a palavra de Deus no Salmo 119, 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e é luz para o meu caminho. Aleluia. Talvez você está perdido, não sabe a direção. Se eu vou para Denver, se eu fico em Marabelle, se eu vou para Nagasaki, se eu volto para o Brasil, se eu vou para Boston, se eu vou para a Flórida, se eu vou para New York, se eu vou para o andar de cima, para o andar de baixo, se eu arrumo um trabalho melhor, se eu vou para aquele outro trabalho, se eu troco de profissão, se essa pessoa realmente é para eu casar ou não. Você está na escuridão sem ver a saída e a luz. Quando você começa, escuta isso, a investigar a palavra, a ler a palavra e pôr ela em prática na sua vida, é como um clique que se acende sobre a sua cabeça, dentro da sua mente, dentro do seu ser. E aí quem sabe o que acontece? Porque era lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos e os seus. Deus nos ilumina pelo poder da palavra. Por isso que é importante, crente, não esqueça de ligar esta lamparina para que a sua vida seja iluminada, guiada, porque Deus quer te guiar para você novamente receber e pegar nas suas mãos o bem maior que Deus tem para a sua vida. Quem está entendendo, dá um glória, dá um aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Para a mulher era a lamparina, para nós, contextualizando, é a palavra de Deus. Irmão, sabia que tem gente que só abre a Bíblia quando vem na igreja? Sabia que tem gente que só abre a Bíblia quando ele está desesperado e fica usando, igual lá na livraria evangélica, você encontra uma caixinha pequenininha assim, cheio de papelzinhos, chamado caixinha de promessa. Tem gente que guarda a caixinha de promessa, irmão, quem sabe por quê? Sabe por que o irmão sabe? Por que a pessoa gosta da caixinha de promessa? Porque a caixinha de promessa já está falando, só tem promessa, não tem chicote, não tem exaltação, não tem falando para você tomar postura, para você deixar o pecado e santificar, para você ler a Bíblia, jejuar, orar, buscar a Deus e servir as pessoas e amar as pessoas. Você não vai buscar palavras exortativas na caixinha da promessa. Só tem bênção, só tem vitória, só tem algo que massageia o ego do cristão. Mas você sabia o que significa a palavra exortação? A palavra exortação no original quer dizer ensino. A palavra exortação no original quer dizer ensino. Aquele que quer ser abençoado precisa ser ensinado pela palavra de Deus. Quantos podem glorificar o nome de Jesus? Glorifica, encontrando o bem maior. Através de quê? Da iluminação. Eu só vou encontrar algo que eu perdi, que está nas trevas, quando a palavra de Deus é a lâmpada para iluminar e eu achar aquilo que eu perdi. Se você perdeu alguma coisa e está sem direção, comece a investigar a Bíblia, comece a ler a palavra e pôr em prática na sua vida. E aí, o caminho que está negro, escuro para você, Deus vai iluminar pelo poder da palavra, e você vai caminhar e vai chegar no destino aonde a bênção de Deus você vai encontrar e ela vai alcançar você. Aleluia! Segunda coisa que eu percebo que foi chave para a mulher encontrar a 10ª dracma perdida, sabe qual foi? O texto me fala: não acenda a candeia, que é a palavra, varre a casa. Eu vou encontrar o bem mais precioso através da varredura, através de eu pegar a vassoura. Como é bom, pastor, ter higiene, varrer as coisas sujas. Como é bom pegar o veco e puxar, não é, as telhas de aranha, puxar aquilo que está sujo, os gravetos, a areia, a terra, aquilo que está trazendo a
má estética, um mau conforto, a higiene está deixando ácaro no seu ambiente. E você sabe muito bem que ácaro, para quem tem alergia, é o maior veneno, é o maior opositor. O ácaro são bactérias que ficam no ar por falta de limpeza, por falta de varrer, por falta de passar um produto. E quando eu olho para essa mulher, olha que mulher inteligente, abençoada, e que ensino da palavra tremendo para a minha vida. A mulher foi sábia da casa escura de iluminar a casa. Já que ela está vendo tudo, como é que eu vou achar a dracma? Tem tanta coisa no chão da minha casa, tem tanta coisa que essa dracma pode estar no meio. Sabe o que eu vou fazer? Vou pegar um vassourão, vou pegar uma vassoura, vou pegar um vécuo e vou começar a passar nos cantos. Quem sabe está nos cantos, quem sabe está do lado dos pés dos móveis. Eu vou passar a vassoura e eu vou tirando a sujeira também. Enquanto eu vou varrendo, daqui a pouco eu vou encontrar a dracma perdida. Quando eu falo de varredura, de limpeza, eu só entendo uma coisa para a minha e para a sua vida, sobre a purificação de algo primordial na nossa vida, que se chama pecado. E pecado só é purificado quando nós pedimos, primeiro, que Jesus nos limpe pelo seu próprio sangue, porque só o sangue de Jesus tem poder de nos purificar de todo e de qualquer pecado. Aleluia. Um determinado homem chamado Coxo de Cafarnaum, Jesus tem poder tanto de purificar o exterior como o interior, meus amados, para que nós possamos deixar de ser, pessoas opacas. Você já viu, igual esse, vou dar um exemplo disso aqui, de um vaso ou de alguma coisa que é de cobre ou que é de um metal como esse? Precisa de ser passado um líquido específico, porque se você começar a pegar demais, daqui a pouco vai ofuscar o brilho, e você tem que limpar. É isso que acontece com a nossa vida. A palavra de Deus nos mostra que Jesus viu um homem ofuscado, um homem que o pecado trouxe sujeira para ele, e ele encontrou este homem em cima de uma maca. Eu gosto muito do texto de Lucas 5, versículo 17 a 26, que Jesus vira para este homem que estava totalmente desanimado, e ele disse: homem, tem de bom ânimo. E ele completa a frase dizendo assim: perdoados estão os teus pecados. Aí os fariseus, os doutores da lei, começaram a murmurar, começaram a queixar, começaram a dizer coisas ruins de Jesus. Mas Jesus, por conhecer o coração daqueles líderes aparentemente como religiosos e não convertidos, não limpos, que só estava ali para dar de dedo e julgar a vida das pessoas e não acreditar que o Filho de Deus tinha poder para perdoar pecados, e dizer nos corações deles: quem é este homem? Quem é este Galileu, filho do carpinteiro, para falar blasfêmias? Quem pode perdoar pecado é só Deus. Dentro deles estava esse questionamento, esse julgamento de Jesus. E aí diz a palavra que Jesus, conhecendo os corações deles, e muito mais a necessidade daquele homem que estava coxo, que estava enfermo. Por isso que eu digo que quando a palavra de Deus entra na nossa vida e nós procuramos santificação e perdão dos pecados que só Jesus pode nos perdoar, Ele nos limpa dos pecados, nos faz puros, nos faz santificados, e aí fica mais fácil para a glória dele brilhar dentro da nossa vida, para Ele trabalhar e nos abençoar espiritualmente, materialmente, em todas as áreas da nossa vida. Aleluia! Jesus, então, para envergonhar aqueles homens, ele diz: homem, perdoados estão os teus pecados. E ele então perguntou para aqueles que questionavam ele: qual é mais fácil dizer? Perdoados estão os pecados deste homem? Ou falar para este homem: levanta-te e anda? Jesus disse: para que saibais que o Filho de Deus tem poder para perdoar pecados, eu te digo, homem, levanta do teu leito, toma a tua cama e vai para a sua casa. Sabe o que aconteceu? Jesus curou o exterior, o homem na mesma hora levantou, mas também ele foi perdoado de todos os pecados. Se você escuta bem nesta noite, que perdeu a tua comunhão com Deus, que perdeu a certeza de salvação, que perdeu os dons espirituais, a alegria do Espírito Santo, se você nesta noite fizer uma aliança com Jesus, chamar Jesus para entrar na sua vida, Ele vai perdoar os teus pecados, vai sarar o teu coração,
vai tirar a mancha do pecado da tua vida e você vai ser livre, 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 e ter a alegria ainda de encontrar o bem maior. Qual é? O perdão dos teus pecados. O perdão dos teus pecados. Tem pessoas que estão buscando a cura da enfermidade. Existem igrejas por aí que pregam a cura do físico e esquecem da cura maior, do bem maior, que é a cura da alma, que é o perdão dos pecados. Aqui nesta igreja, que eu sei que é uma igreja séria, aonde eu prego o evangelho, aleluia, lá em Boston, que são lugares, igrejas sérias, lá se prega sim que Jesus cura as enfermidades, cura câncer, que Jesus cura dor de cabeça, cura coluna, cura problema de colesterol, de pressão alta, que Jesus cura todas as enfermidades, porque é bíblico, e nós falamos sobre isso ontem, que quem está com a autoridade que Deus deu, ele tem que usar dos exemplos que Jesus deu e deixou e fez, e fazer da mesma maneira. Eu creio, esta igreja que crê, mas também nós não temos que esquecer, como esta igreja aqui, o pastor Labriola não esquece, e eu não esqueço, que Jesus tem um bem maior para a nossa vida, dele nos perdoar de todos os pecados, varrer todos os pecados, toda a sujeira da minha alma, da minha vida, dar um banho com o sangue dele, aleluia, como diz ali em 1 de João 1,7, se nós andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica, não é de alguns, mas é de todo pecado, é de todo pecado. Só quem pode perdoar o que você fez errado, sabe quem é? Não é o pastor da igreja, não é o teu marido, não é a tua esposa, não é o teu filho, não é o presidente, não é nenhum homem sequer da face dessa terra. Só existe um que deu a sua vida na cruz do Calvário por você e por mim, que riscou essa sujeira de uma vez por todas, que o pecado nos manchou, nos ofuscou. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Quem pode glorificar a Ele? Quem pode glorificar? Quem tem poder de limpar a pobreza espiritual? Jesus, o Filho do Deus vivo. Esta mulher foi muito sábia. Pegou a vassoura e começou a limpar. Se Jesus entrar na sua vida nesta noite, o Espírito Santo entrar na sua vida, ele tem poder de santificar a sua vida, de limpar a sua vida. Que é mais fácil o homem dizer para você: perdoados estão os teus pecados, curar o teu interior, ou levanta-te, anda e curar a tua enfermidade de fora, para que vocês que estão vivendo saibais que o Filho de Deus, Filho do homem, tem poder. Perdoados estão os teus pecados, mas também toma a tua cama e vai para a sua casa. Jesus fez 2 milagres, e nesta noite Jesus vai fazer o milagre de te perdoar de todos os teus pecados. Aleluia. Escuta bem, 1 Tessalonicenses 5:23, o mesmo Deus de paz vos santifique completamente em todo o vosso, lá dentro, espírito, depois alma e corpo, e sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, ou seja, sem nenhuma falha, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus começa a transformação de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. Hoje Deus vai varrer, se você quiser, toda a sujeira do pecado e santificar você, para que você seja limpo e limpa para a glória do nome dele. E terminando a minha mensagem, o que a mulher fez de interessante e fez com que ela achasse a dracma perdida foi, escuta bem, ela então pegou e acendeu a candeia, varreu a casa e buscou com diligência até achá-la. O que você vai fazer também para achar, para encontrar o bem maior que você perdeu, é buscar com diligência, com muita minúcia. Aquela mulher não deixou nenhum canto da casa sem observar. Aquela mulher não deixou nenhum cantinho, nenhuma fresta sequer, nem talvez um buraco na parede, nada sem ser observado. Irmãos,
buscar com diligência, com muito cuidado, nos mostra uma coisa, que na vida de muitos hoje em dia estão sendo deixados. Sabe qual é? É a prática das coisas chamadas espirituais e necessárias para que a nossa vida seja mantida no nível da fé e da salvação em Cristo Jesus. Nós estamos deixando de praticar a oração, nós estamos deixando de aproximarmos de Deus. E a palavra de Deus, ela é muito categórica e nos alerta a voltarmos à prática das primeiras coisas. Se você não tem praticado a oração, o jejum, a leitura da Bíblia, a diligência para não andar pecando, vigilância, volte hoje bem depressa e comece a praticar a diligência para trazer um conforto, para trazer algo que é salutar para a sua vida espiritual. Eu olho para Apocalipse capítulo 2, falando de uma das 7 igrejas da Ásia Menor, que o evangelista João nos traz o esclarecimento, que era a igreja de Éfeso. A palavra Éfeso quer dizer desejável. Os estudiosos comparam a igreja de Éfeso, sabe o que? A igreja ali do primeiro século é a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja perseverante, olhando para o primeiro século. É uma igreja que não deixava as heresias entrar, era uma igreja sólida. A igreja do primeiro século, ela era uma igreja pobre, mas Deus abençoava ela. Era uma igreja que vigiava, os falsos profetas não podiam, o pecado não podia ficar. Os apóstolos estavam ali pregando a verdade do reino, pregando os princípios que Jesus ensinou para eles, e eles estavam solidificando a igreja dia após dia. Ou seja, a igreja de Éfeso foi passando os dias e ela era uma igreja, não é que era robusta, era uma igreja forte, era uma igreja que quando olhava para ela, era uma igreja que o inimigo não encontrava brechas nela. Mas escuta bem, terminando esta mensagem, quando passou os dias, por ela não ter dinheiro, mas pelo lado espiritual, ser uma igreja forte, que praticava as coisas, ela acomodou, virou uma igreja religiosa. E quando os olhos de Jesus, lá no Apocalipse 2, olhou para a igreja de Éfeso, que é a comparação da igreja do primeiro século, a igreja apostólica, eles caíram no comodismo. Ou seja, olha, eu estou vivendo o primeiro amor, dando um exemplo, você vê Jesus hoje, estou com toda alegria no meu coração, todo entusiasmo, mas vão passando os dias, 1 ano, 2 anos, eu vou crescendo, vou amadurecendo, e quando chega a 10, 20, 30 anos de cristão, eu caio no comodismo. Agora, porque eu já provei lá do Espírito Santo, já falei em línguas, eu tenho os dons da minha vida, eu prego, eu canto, eu faço tudo, evangelismo. Agora, o diabo não vai me dar uma rasteira. E aí você acomoda, para de orar, para de ler a palavra, para de jejuar, para de buscar intimidade, serviço ao Senhor, perde o temor, não fica mais com medo do pecado chegar na tua vida, achando que você é forte, que você é uma pessoa que nenhum limite da sua vida vai ser perfurado pela opressão e pela ação do diabo. E aí você cai na religiosidade, e aí você esfria, você cai na mornidão. E quando os olhos de Deus olhou para Éfeso, sabe o que aconteceu? O Senhor falou: olha, Éfeso, você perdeu o primeiro amor. Você está achando que você é tudo, mas eu te considero como nada. Você perdeu a essência da diligência. Você perdeu aquele fervor, aquela chama dentro de você. Por isso que esse congresso aqui, pastor Labriola, é um despertamento para a igreja aqui neste lugar. Sabe para quê? Para vocês não caírem no modismo, para vocês não caírem na religiosidade, que já contentar que está tudo muito bom, que está tudo muito mil maravilha. Não, meu irmão. Se você busca mais. Se você santifica mais. Se você já leu a Bíblia uma, leia 2, leia 3, leia 10. Se você já está se abstendo do pecado, continua abstendo mais, jejua mais, santifica mais, volte às práticas, seja diligente. Sabe qual é o dia que você vai parar de ser diligente? O dia que Jesus voltar e arrebatar você. Aí você não precisa mais de ler a Bíblia, porque o verbo encarnado, que é a palavra, já vai se revelar
voltará totalmente para você. Louvado seja o nome do Senhor. E aí a palavra do Senhor é: lembra de onde caíste, arrepende-te, volta às práticas do primeiro amor. Lá no original, palavra prática lá no texto, está falando é disso, é de orar, é de jejuar, é de ler a Bíblia, é de buscar a comunhão com Deus, as coisas que são ensinadas no princípio da fé, que não podem ser esquecidos. Nesta noite, você quer encontrar o bem maior do Senhor? Quem quer encontrar o bem que foi perdido aqui? Quem quer encontrar? Aleluia! Você precisa primeiro acender a lâmpada. A lâmpada está aqui. Essa lâmpada só é acesa quando vem para a igreja. Só quando vem para a igreja que você acende ela. Medita nisso que eu estou dizendo. Essa lâmpada, será que quando você chega em casa você dorme com ela? Ela fica lá quase a semana toda. O culto aqui é quarta, né? A lâmpada só é acesa de novo quando vem para o dia do estudo. Aí ele chega em casa de novo e põe a lâmpada lá. Olha lá. E aí a lâmpada só vai ser acesa de novo domingo, 6 horas da tarde. O que é isso, irmão? Você mora numa casa que não tem janela. Como é que você está conseguindo andar dentro dessa casa? Como é que você está conseguindo viver na América se você não tem acendido a lâmpada? Olha só. Segunda coisa, é tanta porqueira aí fora. Se você abrir aí a internet, é tanta porqueira, que se você deixou a dracma, algo precioso cair, eu vou te dizer uma coisa: sem santificação, sem limpeza, você nunca vai encontrar o que você perdeu, que Deus colocou na sua mão. Essa reserva que vai te manter até o último dia, você nunca vai achar, porque lá fora, aonde você encara a realidade da vida, porque aqui é um céu aqui dentro, mas quando você sai lá fora, está tudo sujo. É muita sujeira lá fora. E aí sabe o que acontece? Aqui está limpinho, mas quando chega lá fora, a pessoa deixa a sujeira que está lá fora e sujar e ofuscar quem ela é, o templo do Espírito Santo. E aí ela perde a diligência, ela esquece de tudo, ela perde as práticas, envolve com amizades erradas, envolve com coisas erradas, envolve com influências erradas. Ao invés dela falar para poder ser uma pessoa que influencia, as pessoas falam e ela absorve, ela que é influenciada. Nesta noite, se você quiser encontrar o bem maior e se perdeu este bem maior, você tem que acender de novo a lâmpada. Acende a lâmpada de novo na tua vida. Volta para a oração, volta para a leitura da palavra, volta para o jejum e creia que Jesus, Ele tem, e você tem que se esforçar para viver um processo de vida de santificação, porque sem santificação ninguém vai ver o Senhor. Sem santificação é impossível eu e vocês vermos ao Senhor. Analisa onde você caiu. Volte à prática do primeiro amor. Que coisa linda ver aquela criancinha ali, o Mateus, é isso que ele chama, o Mateus. Olha ali que exemplo, a pureza do coração daquela criança. Do outro rapazinho aqui, que com 5 anos, e hoje quantos anos ele está, minha irmã? 5 anos, ele já canta, já fala lindo, cheio de unção. Olha aí o exemplo, a pureza dessas duas crianças. Deus está chamando a atenção minha e sua hoje. É tempo de voltar, é tempo de olhar para dentro da casa que somos nós, é tempo de acender a candeia dentro de nós, é tempo de varrer a sujeira dentro de nós, é tempo de tirar o pecado de dentro de nós e santificar o templo do Espírito Santo. Porque escuta uma coisa, eu termino a minha mensagem. Olha, para Ele morar aqui dentro, o nome dele já chama Espírito Santo. E se tiver sujo aqui dentro, eu tenho uma coisa para falar com vocês. Aqui não vai habitar não. Ele é santo, ele é sensível. Diz que quando nós nos desesperamos, lá em Romanos fala, para poder falar com Deus, a gente não consegue, junta lágrima, junta desespero, junta afobamento, junta tudo. Diz que o Espírito que mora em nós
porque Ele é Deus e sabe a maneira das nossas palavras, do nosso choro, que talvez tem hora que nem saem, ser traduzida nas palavras e na maneira de Deus entender. Diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e com esses gemidos inexprimíveis, aleluia, o meu Deus que está no céu sabe o que nós estamos passando, mas é porque Ele habita em mim, é porque Ele está dentro de mim. A casa está santificada, a casa está pura, a casa está perdoada, a casa está sem pecado, e é também porque eu, no decorrer da minha caminhada cristã, eu não deixei de diligentemente verificar se eu estou praticando as coisas que vai me manter de pé ou não. Porque tem gente que acha que é o homem, super-homem. Sou super-homem, ó. Aqui está escrito, não é? Um S grande de servo, né? Um C grande de crente. E aí vem o diabo e fala: você está achando que você é grande? Você foi feita do pó, rapaz. Ô mulher, você foi feita do pó. Deus te fez foi do pó, ó. Deus te fez foi do vapor que subiu e juntou ali com o pó da terra e formou um boneco. Foi Deus que colocou. E você, por ter sido feito do pó, você é frágil, você quebra a qualquer hora. Você é um vaso que quebra a qualquer hora. Aí vem o diabo e assopra e derruba e quebra. E aí passou a glória do homem, que não é nada. Mas se Jesus revestir você com a glória, debaixo de oração, de jejum da palavra, vivendo uma vida buscando e se guardando no Senhor, em Cristo, quando o diabo se levantar, ele vai cair, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Levanta a sua mão e dá glória ao nome do Senhor e fica de pé nesta noite. Aleluia, aleluia. Minha irmã, vem aqui na frente. Aleluia, aleluia, aleluia. Nesta noite esta palavra é para aqueles que perderam a dracma. Nesta noite é para aqueles que estão frios, mas gostaria de sair daqui com um novo compromisso. Não, tá vendo aqui? Sobe aqui em cima, minha irmã. Se você, a minha pergunta é: quiser, se você quiser nesta noite, enquanto a irmã vai ministrar, receber uma oração. Qual é a oração, pastor? Eu vou orar por você e Deus vai limpar, te perdoar de pecados, e Deus vai colocar novamente a chama acesa dentro de você, para você voltar às práticas do primeiro amor, para você se fortalecer no Senhor. Se você está se sentindo fraco e precisa andar mais 2, 3, 10 milhas, se você precisa vencer este problema que tem te acarretado, sai do seu lugar hoje, porque Jesus vai fazer você achar a dracma, aquilo que é precioso para você na presença dele. Chama Jesus hoje para entrar com você, chama Jesus para entrar na sua vida, chama Jesus para andar com você, chama Jesus para resolver este problema familiar, chama Jesus para trazer certeza de salvação dentro de você. Sai do seu lugar agora rapidamente, vem aqui na frente para nós orarmos no nome de Jesus. Quem se sente fraco, sai do seu lugar. Pode cantar a serva do Senhor. Sai, vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Venha receber a oração. Venha. Jesus vai te fortalecer. Jesus vai te fortalecer. Estava aquele alvoroço em Betânia, Lázaro enfermo, sem Jesus para socorrer. Corre, vai chamar o mestre, nosso amigo, pois nosso irmão está doente, quase a morrer. Foram chamar Jesus aonde ele estava, dizendo: Lázaro, que tu amas, está dormindo. Jesus responde: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a honra e para a glória de Deus. Não te preocupas, porque Lázaro está dormindo. Vou acordar, pois ele é amigo. Depois de 4 dias, o mestre chega lá, na artenaria, chorando no recinto, dizendo: se o Senhor estivesse aqui conosco, o nosso irmão a quem tu amas não tinha morrido. Mas Jesus fala, Jesus responde: nada, eu sou a vida, o teu irmão a te ressuscitar. Pois pode estar cheirando mal há 4 dias, se eu cheguei, o morto tem que levantar. Levem para o mundo, mostrem onde eu estou.
Hoje recebe vida, vida, vida. A presença